Segunda Crônicas 29. O texto é um pouquinho extenso, mas é bom que a gente leia. Segunda Crônicas 29, de 1 a 11 e depois de 15 a 17. Todo mundo está com a Bíblia aí? O Léo já pôs aqui, né? Quem encontrou diz amém. Então acompanhe comigo. Segunda Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1 até o 11. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, e à assolação, e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façam um concerto com o Senhor, diga, fazer um concerto, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimares incenso. Versículo 15. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, e pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora do pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam dentro do templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar-se ao primeiro dia do mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. Quantos dias? E no dia 16º do primeiro mês, acabaram. Curva a tua cabeça, põe a tua Bíblia na tua cadeira, coloca a mão sobre o teu coração e fala assim: o que o Senhor quer falar comigo nessa noite? O que o Senhor tem para mim nessa noite? Sabe, queridos, às vezes a gente fica com uma expectativa no coração do que o homem pode fazer, do que o homem pode falar, mas só quem pode falar ao teu coração é o Senhor. Eu sou apenas um instrumento, seja eu, seja outra pessoa que fosse falar aqui, quem falaria é o Senhor da mesma forma, porque o Senhor fala o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa noite. O nosso coração, Pai, está aberto e dilatado para ouvir aquilo que o Senhor tem ao nosso coração. O Senhor sabe das nossas lutas internas e externas, o Senhor sabe, Pai, das nossas falhas de caráter, o Senhor sabe, Senhor, o quanto nós somos falhos em todas as áreas espirituais que o Senhor tem nos mandado na Tua Palavra. Mas nós estamos aqui nessa noite com os nossos ouvidos e corações abertos para ouvir a Tua Palavra, a Tua voz, corrigir as nossas rotas, para transformar os nossos destinos e ver o Senhor, o Deus de Israel, reinando sobre a nossa vida, casa e igreja. Que o Senhor fale conosco nessa noite, de maneira poderosa, é o que nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar no seu lugar.
eu tenho 3 pedidos para fazer para você nessa noite. Quantos? 3 pedidos. O primeiro, se você não estiver trabalhando no culto, não movimente. Amém? Fique sentadinho. Porque essa hora dá vontade de ir no banheiro, essa hora dá vontade de fazer um monte de coisa. E é essa hora que Deus tem para te desatar e você está movimentando. Segundo, não durma. Porque se você dormir, eu vou te chamar pelo nome. E eu chamo mesmo, você sabe que eu sou doido. Terceiro, se você não estiver esperando uma ligação muito importante, eu peço que você coloque seu celular no modo avião, porque dá aquela tentação de olhar, né, o resultado do jogo de hoje, olhar a notificação no WhatsApp, né? E não se preocupe com as crianças. Eu não tenho problema nenhum com criança fazendo bagunça enquanto eu prego. Eu quero que você preste atenção em mim e os pais prestem atenção na criança, porque se ela cair e bater a cabeça, aí não é culpa nossa, né? E não dá para culpar o diabo, então tem que cuidar da sua criança. Mas deixa ela livre, criança é ser criança. Porque uma coisa é que quando eu criava meus filhos, e meu pastor falava assim, que eu segurava, né? Eu sempre fui daquele pai que passava o olho, o Cadu sabe, a Bia também, e eles ficavam quietos. E meu pastor falava assim, ó, eu tenho olhado como você trata seus filhos no culto, essas crianças vão crescer com trauma de igreja. Deixa eles correr solto, porque eu prego bem com criança. Só não deixa ele vir aqui em cima e bater a cabeça, aí fica complicado. E é a mesma coisa que eu falo. Amém ou não amém? Você entendeu isso? Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre o caminho certo para um avivamento. Diga, o caminho certo para um avivamento. O que é avivamento? Avivamento é colocar vida naquilo que já tem vida. Avivamento é trazer uma renovação para aquilo que está perdendo o seu fôlego, para aquilo que está perdendo o seu vigor. Isso é avivamento. Quando nós vemos a história da igreja na terra, né, começando lá no livro de Atos, você percebe que o quê? Os discípulos tinham perdido a sua força e Jesus ele deu uma ordem, ele falou assim, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. Jesus falou assim, olha, esperem por um avivamento. Vocês ainda não estão prontos, do jeito que vocês estão, vocês não vão conseguir. Vocês precisam de um avivamento. E quando nós olhamos para a igreja, né, quando eu falo igreja, não estou falando necessariamente desse ministério, mas estou falando da igreja de Cristo, a noiva de Cristo, você percebe que nós temos perdido a força. Os anos vão se passando, as eras vão se passando, os dias vão se passando, e nós vamos perdendo a força. As coisas vão acontecendo, e nós vamos desanimando, e nós temos desanimado muito fácil, é verdade, é verdade. Ainda bem que você é crente para admitir isso. E nós precisamos de um choque de realidade do céu. Nós precisamos ter a nossa vida realinhada com o propósito do eterno. Nós precisamos que o Senhor venha sobre a nossa vida e nos mostre que é necessário que nós voltemos para a corrida do altar. Nós precisamos entender que o maior erro nosso é nos afastarmos de Deus. E entenda, depois de uma grande vitória, sempre vai vir uma grande retaliação. E sempre depois de uma grande vitória, vai nos abater, nós vamos ser abatidos por uma grande tristeza. Sabe por quê? Porque isso é natural do ser humano, nós relaxamos. Você lembra de Elias? 2 Reis, capítulo 19, 1 Reis 19, Elias ele se levanta contra os profetas de Baal, contra os profetas de Azerá, desafia Acabe, aponta o dedo na cara de Jezabel, Jezabel aponta o dedo na cara dele, ele vence os profetas, faz chover fogo do céu, e logo em seguida, quando Jezabel faz uma promessa, fala assim, ó, eu juro por Baal e Azerá, que até o final do dia, a cabeça de Elias vai estar numa bandeja na minha mesa. E a Bíblia diz que Elias temeu, fugiu. E sabe qual que é o primeiro pensamento de Elias? Olha só, o cara fez chover fogo do céu. Entende? Olha aí comigo. O cara fez chover fogo do céu. Isso foi literal, não foi algo alegórico. Ele orou e choveu fogo do céu. Uma mulher faz uma promessa contra ele. Ele vai para o deserto e fala assim, Senhor, a minha vida não é mais importante que a dos meus pais. Eu quero morrer porque para mim já deu.
Depois de uma grande vitória, vai vir uma perseguição e vai se abater uma grande tristeza. Por isso que é necessário que nós entendamos que se afastar de Deus é um dos maiores erros que nós cometemos. A gente está num processo de busca e entrega, de renovação, e isso exige muito do físico, e exige muito do espiritual também. E nós temos que entender que o quê? Quando nós movemos o sobrenatural se move contra nós. Quem está comigo até aqui? Porque quando eu me levanto para fazer a diferença nessa geração, vai haver uma retaliação do inferno contra a minha vida, porque a vontade do inferno não é que nós nos movamos. Você está me entendendo, sim ou não? Então, nós temos que entender que se afastar de Deus é um erro. O outro erro tão terrível do que se afastar de Deus é o não se afastar de Deus, mas também não buscar Deus. É aquele ficar em cima do muro. Eu estou, mas não estou, sabe isso? Nós não podemos permitir que isso venha sobre a nossa vida. Entenda, o amor de Deus não muda. Você buscando a Ele ou não buscando a Ele, Deus continua te amando do mesmo jeito. A diferença vai estar o quê? No nosso relacionamento com Ele, no nosso posicionamento no céu. Deus não deixa de nos amar, Deus não deixa de cuidar de nós, mas existe um problema aí quando eu não busco a Deus. O meu relacionamento com Ele se esfria. Uma coisa que eu não posso esquecer também aqui, com Deus não se negocia. Você não pode negociar com Deus. Com Deus não se negocia. E nós queremos, não, Senhor, eu vou fazer isso daqui, mas logo depois, eu vou orar e o Senhor vai me abençoar. Não, Senhor, eu vou por esse caminho aqui, mas o Senhor pode ficar tranquilo que depois eu volto. Não negocie com Deus. Diga com a pessoa que está do seu lado, não negocie a sua intimidade com Deus. Ou eu caminho com Deus, ou eu caminho sem Ele. Eu caminho perto dEle, ou eu caminho longe dEle. Não existe meio termo, meu irmão. O nosso problema é querer relativizar o nosso relacionamento com Deus. Não existe relativização no reino do Espírito. Ou eu estou com Ele, ou eu não estou com Ele. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. Não existe meio termo. Você entende isso, sim ou não? Eu preciso entender que existe um caminho para o avivamento. Esse caminho não é meu, esse caminho não é seu, esse caminho é o caminho de Deus. Eu preciso abrir mão dos meus preconceitos, dos meus conceitos. Deus só age dessa maneira. Não, se para Deus falar comigo eu tenho que orar ajoelhado. Não, para Deus falar comigo eu tenho que jejuar 7 dias. Não, para Deus falar comigo eu tenho que fazer uma campanha de tantos dias. Se eu quebrar, não, meu irmão, acaba com isso, pelo amor de Deus. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é pífio, é ruim, é fraco, porque nós queremos colocar Deus numa caixinha. Querer falar como Deus tem que agir, como Deus tem, presta atenção em mim, deixa a criança ali. Como Deus tem que agir, como Deus tem que falar, como que Deus tem que mover, meu irmão, esquece isso. Deus move da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Eu fui numa conferência em 2015, lá no Ministério Manaim em Santos, na Ponta da Praia. Foi um pastor lá, Anatoly Sobogo, o nome do pastor. Ele é, né? Eu sei se ele é angolano, não sei de onde que ele é. Olha só que loucura. Eu estava lá, eu vi. E eu vivi isso. Eu estava lá na frente, pastor, uma conferência de avivamento, ele chamou todo mundo para frente para orar. E eu estava logo na frente, sabe o que ele fez? Me deu um soco no estômago. Eu caí, chorando, falando em línguas. Um soco no estômago. Não, esse cara estava na carne. Não estava, porque eu não senti nada. Fica calmo que eu não vou socar ninguém aqui hoje. Mas para você entender, porque às vezes fica assim, mas Deus não age assim, nós não entendemos a maneira como Deus age, nós não podemos prever a maneira como Deus vai fazer, nós não podemos querer, Deus olha, age desse jeito. Nós tínhamos uma ovelha, que ela falava assim para mim, pastor, quando eu for ser batizada com o Espírito Santo, o que eu vou sentir?
Como que eu vou saber? Não, mas tem que ter um jeito, porque Deus não age no começo, no meio e no fim. Eu falei assim, minha irmã, presta atenção numa coisa. Deus não é filme. Deus não é Spielberg. Deus não vai falar assim, olha, você vai começar a sentir um arrepio. Depois você vai começar a chorar. Depois você vai começar a falar em línguas. Deus não age assim. Você está me entendendo, sim ou não? Às vezes nós queremos roteirizar a ação de Deus. Olha, hoje vai ter abertura no culto, né? Calma que eu já vou começar a pregar. Vai ter a abertura do culto, e vai ter o louvor, depois vai ter a palavra, aí eu vou começar a sentir a presença de Deus, meu irmão. Se você vem assim para a igreja, você vai vir o ano inteiro, e nada na sua vida vai mudar, sabe por quê? Porque você roteirizou como Deus tem que agir na sua vida, e Deus ele não age como você quer, porque Deus não é seu empregado, Ele é o seu Senhor. Se Ele quiser te pegar aqui hoje, Ele vai pegar, mas se Ele não quiser, vai te pegar amanhã dentro do circular, e você não vai fazer nada. Misericórdia, pastor, misericórdia, vai. Assiste esse clipe aí da Lauriette, acho que é Lauriette, né? Batismo no ônibus. Se for da Lauriette, não vai, procura lá no YouTube, é muito legal. Batismo no ônibus. Então tem que entender que o caminho para o avivamento é o caminho de Deus. E Ezequias entendeu isso. Ezequias ele assume o reinado. Estava tudo em ruína. O povo não adorava mais a Deus. A casa de Deus estava fechada. Os utensílios do templo estavam todos entulhados dentro do templo e as portas fechadas. Ezequias, a Bíblia fala que ele andou conforme o Senhor queria, nos passos do seu pai Davi. Aí eu pergunto para você, você tem andado como Deus quer, ou você tem andado como você acha que tem que andar? Você tem feito aquilo que agrada a Deus, ou aquilo que agrada o teu coração? Aí você vai começar a entender, porque muitas pessoas voam, porque outras correm, e porque você rasteja. O meu pensamento tem que ser mudado, tem que ser transformado. Eu tenho que viver a metanoia. A metanoia é mudança de direção. A metanoia é uma mudança de mentalidade. Eu tenho que entender isso. Ezequias entendeu. E a primeira coisa que Ezequias fez, mandou reabrir o templo, para que houvesse um conserto. Abram as portas e conserte, versículo 3. E ele, no primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Além das portas estarem fechadas, elas estavam quebradas. Porta fechada, quebrada, não traz segurança a ninguém. Se você está fechado dentro de si, se você está amarrado dentro de si, nada vai acontecer, nada vai mudar. Você precisa se abrir para o novo de Deus. Quem não se abre para o novo de Deus, não consegue experimentar um avivamento. Eu preciso me abrir, mas pastor, o que é o novo? O que você nunca experimentou que você quer experimentar? Se abra para Deus. Às vezes a gente vem na frente, pede oração e se amarra. Não, isso aqui hoje não, assim não, Senhor, assim eu não quero. Desse jeito não, todo mundo vai ficar me olhando, todo mundo vai... Meu irmão, se abra para o novo de Deus. Você precisa se abrir para aquilo que Deus tem, para aquilo que Deus quer. Abra a mão dos seus conceitos. Deus só age assim, Deus só faz assado. Mas na igreja Deus não é, a casa de Deus é lugar de ordem. Meu irmão, a bagunça de Deus é mais ordeira que a nossa própria ordem. Por isso que a gente fica angustiado quando Deus começa a mover, porque no nosso interior é bagunça, mas no coração de Deus é ordem. Você consegue entender isso? Tem um trechinho do sermão meu chamado, que nós precisamos de um terremoto. Você sabe o que é um terremoto? Quem sabe o que é um terremoto? O que acontece com um terremoto? Terra treme, o que acontece mais? O que acontece em cima? Fica tudo em ordem, né? O que acontece? Destruição, morte, não é isso? Mas sabe qual que é a explicação científica para um terremoto?
ajuste de placa tectônica. As placas estão se alinhando embaixo da terra. Aquilo que está se alinhando no interior causa bagunça no exterior. Quando nós vemos bagunça em cima, é porque algo embaixo, algo no centro, onde eu não vejo, está sendo ajustado. Se você está vendo sua vida bagunçada, se você está achando que as coisas estão ruins para você, é porque Deus está ajustando alguma coisa dentro de você. Abra mão dos seus conceitos e abra mão também dos seus preconceitos. O que é um preconceito? É uma ideia pré-estabelecida daquilo que eu acho. Eu acho que Deus só age assim, isso é um preconceito. Deus não age assim ou assado. Deus age da forma que Ele quer agir, ué. Quem está comigo até aqui? Então, eu tenho que abrir mão dos meus conceitos, dos meus preconceitos, se eu quiser me reerguer. Se eu quiser ter algo novo de Deus, eu preciso abrir mão dessas coisas. Quando eu abro mão dessas coisas, quando eu me abro para o Senhor agir, eu começo a ver, enxergar que eu preciso de um conserto. O povo estava 40 anos passando em frente do templo, achando completamente normal aquelas portas fechadas e quebradas. Quero falar algo para você nessa noite. Não é normal viver uma vida sem sentir a presença de Deus. Não é normal servir a Deus e não ver o mover de Deus na minha vida. Não é normal eu ser fiel a Deus e não ver a fidelidade de Deus agindo na minha vida. Não é normal. Escute aqui, abre um parênteses. Não estou falando que você não vai ter dificuldade, amém? Não estou falando que você não vai ter luta, amém? Estou falando que quando eu ando dentro do propósito de Deus, segundo o propósito de Deus, as coisas fluem como tem que fluir. E a luta não faz tanta diferença na minha vida, porque eu sei que Deus está comigo, eu sei onde eu estou. Olha só, o povo andava todos os dias, eles caminhavam todos os dias, passavam no pátio do templo e achavam normal a porta da casa de Deus fechada, tudo fechado, tudo quebrado. Por quê? Porque o pecado cega. Eles estavam acostumados a viver o pecado, eles estavam acostumados com o reinado anterior, onde tinham postes ídolos, onde tinham lugares que queimavam-se incenso a deuses estranhos. Eles estavam acostumados. Não se acostume com aquilo que é errado, meu irmão. O errado não foi feito para você, não foi feito para mim. Não se acostume, porque o pecado cega. Isaías capítulo 59, versículo 1, fala que a mão do Senhor não está encolhida, para que Ele não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado ou tapado, para que Ele não possa ouvir. Mas os nossos pecados, o quê? O quê? Diga, os nossos pecados, diga, os meus pecados, me separam de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quando eu vivo no pecado, o pecado me cega e eu não consigo ver aquilo que precisa de conserto. Diga, eu preciso abrir os meus olhos para que as minhas portas sejam consertadas. Se abra para o novo de Deus. Segundo ponto, peça ajuda. Versículo 4. Ezequias convoca os sacerdotes, ele trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Peça ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Sabia disso? Ninguém faz nada sozinho. Pastor, eu nasci assim, eu faço tudo sozinho. Então você vai morrer sozinho, quero ver quem vai carregar teu caixão. Você precisa ter alguém, pelo menos para você brigar. Você tem que ter alguém, um amigo, um cônjuge, para você brigar. Você tem que ter alguém. Ninguém nasceu para viver sozinho. Não é natural do ser humano viver sozinho. Você precisa de alguém. Sou eu e Deus, pastor, está tudo bem? Não, não está bem. Você precisa de alguém na sua vida. Diga, eu preciso de alguém na minha vida. Não estou pedindo para ninguém casar, amém? Eu estou falando, Zé, eu não quero casar, está amarrado essa parte. Não, pode ficar solteiro, fique em paz.
fica para semente, não tem problema nenhum, mas você precisa ter alguém, você precisa caminhar com alguém, porque se você cair sozinho, quem vai te levantar? Se você trabalhar em dois, sua paga não vai ser maior? Quem está comigo até aqui? Peça ajuda. Ezequias convocou os sacerdotes, ele não convocou os vizinhos, ele não convocou o amiguinho dele bonitinho que foi criado lá no palácio, ele convocou quem? Os sacerdotes e os levitas. Ezequias convocou quem tem peso espiritual no reino de Deus. Você tem que andar com pessoas que têm peso espiritual na sua vida. Você tem que andar com pessoas que mudem o teu destino. Você tem que andar com pessoas que te deem palavra de direcionamento vindo de Deus. Você tem que andar com pessoas que vão colocar a mão no seu ombro e falar assim: meu irmão, olha, eu não sei como você vai conseguir, e eu não sei como vou te ajudar, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou entrar num propósito de oração contigo, e você vai avante no nome de Jesus. Você precisa de alguém, convoque os sacerdotes, seja humilde, se submeta a um discipulado. Sabe qual que é o nosso maior problema? Aquela famosa frase: pastor não manda em mim. Pastor não manda em mim. Você já reparou que o rebelde, ele é fanhoso, ele fala pelo nariz. O amargurado, ele fala para mim: pastor não manda em mim. Eu saí daquela igreja porque um pastor queria mandar na minha vida. Meu irmão, pare e pensa. Olha só quantas pessoas queriam ter um direcionamento de Deus na vida e não tem. Tem pessoas dando a sua vida, entregando a sua fortuna, para que Satanás oriente, para que Satanás dê um direcionamento, e você foi abençoado por Deus com uma mulher, com um homem de Deus, para abençoar a tua vida e te direcionar de graça. Se submeta a um discipulado, seja humilde. Os sacerdotes, eles deveriam tirar tudo o que fosse impuro do santuário. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, diz o seguinte: escutem, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, confie nos vossos profetas e o quê? Prosperareis. Você quer prosperar? Você quer viver uma vida de bênção? Creia no profeta que Deus colocou sobre a tua vida. Confie no Senhor acima de tudo, e dê crédito ao seu profeta, dê crédito ao seu sacerdote, para que você prospere. Nós temos que entender que nessa vida tudo precisa ser direcionado. No trabalho eu preciso ser direcionado, é ou não é? Em casa eu preciso ser direcionado. E por que na igreja eu quero fazer do meu jeito, sozinho? Se no trabalho, não é? O patrão fala, eu obedeço. Em casa, a mulher fala, a gente obedece. No rir, pode rir que você obedece também. E por que na igreja a gente quer? Não, ninguém manda em mim. Nós precisamos abrir o nosso entendimento. Nós precisamos abrir o nosso coração, para que Deus fale a nós, através dos pastores dessa igreja. Eu tenho que parar de assimilar que tudo que sai do altar, sai do homem. O que sai do altar, quando eu recebo, eu creio e eu acredito no meu coração, na minha alma, no meu espírito, que vem de Deus. Muitas coisas na minha vida foram transformadas, essas palavras que eu peguei do altar e fiz verdade na minha alma. Quem está comigo até aqui? Primeiro, abra as portas para consertar, se abra para o novo. Segundo, peça ajuda. Terceiro, se arrependa. Não existe arrependimento, não existe avivamento sem arrependimento. Arrependimento não é falar em línguas. Arrependimento não é sair pulando no meio da igreja. Arrependimento não é ver aleijado andando, surdo ouvindo, mudo falando.
avivamento, é arrependimento de pecado, é arrependimento de caminho antigo, é dar nome ao pecado. Eu preciso viver uma vida de arrependimento, dando nome aos meus pecados. Descreva o seu pecado, reconheça que você vacilou. Para de falar, não, Senhor, eu errei por causa de fulano. Não, você errou porque você é sem vergonha, meu irmão. Assuma diante de Deus, permita que Deus venha sobre a tua vida e mude o teu caráter, mude o teu interior. Quando eu falo, Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz porque eu quis, ninguém me levou, eu me deixei levar porque eu sou assim, as coisas começam a mudar na minha vida. Que é muito fácil chegar e falar assim, não, eu errei, Senhor, porque o Senhor viu a esposa que o Senhor me deu, não aguento mais não, a mulher fala demais, por isso que eu errei, me perturba o dia inteiro, eu falo na minha cabeça o dia inteiro, não, por isso que eu errei, o Senhor entende, né? Meu irmão, pare de terceirizar sua culpa, você errou porque você quis errar e ponto final. Não existe avivamento sem arrependimento. Leonard Ravenhill, um grande avivalista desse novo século, né? Já dorme no Senhor, ele dizia o seguinte: não existe melhor manto profético que o manto de pano de saco e cinza do arrependimento. Você quer ganhar almas? Viva uma vida de arrependimento. Você quer prosperar? Viva uma vida de arrependimento. Você quer ser usado por Deus em cura, milagres? Viva uma vida de arrependimento, porque Deus não usa vaso sujo. Se arrependa. Arrependimento, igual eu estava falando aqui, Paulo fala de metanoia. Às vezes arrependimento, eu não preciso chorar para me arrepender, eu só preciso mudar a minha conduta. Eu preciso mudar a minha conduta. Muitas vezes o arrependimento vem acompanhado de lágrima, vem, lógico, mas precisa haver uma mudança de conduta. Deus está falando contigo aí, eu sei que está. Você vai vir aqui, vai chorar, vai catarrar, vai babar, mas o que isso vai fazer contigo amanhã? É isso que importa amanhã. O agora você está sendo movido pela emoção da palavra, pela atmosfera transformada nesse lugar. Mas e amanhã? Você vai continuar nessa mesma conduta? Meu irmão, o que Deus te confronta nessa noite é para que você mude a sua conduta. Chega de lágrima de crocodilo, parta agora para a atitude de uma pessoa arrependida de verdade. Amém ou não amém? Malaquias capítulo 3, versículo 6 fala: ouça Israel, eu sou o Senhor e não mudo, por isso ainda vocês não foram destruídos. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Muitas pessoas pregam Malaquias, falando que Malaquias é um apelo de Deus para que o povo traga mantimento para a casa de Deus. Não, olha o contexto de Malaquias. O apelo de Deus não é pelo dinheiro, mas é pelo coração do povo. O apelo de Deus em Malaquias é para que o povo se volte para Ele. O apelo de Deus em Malaquias e Ageu é para que o coração do povo se volte para Deus, porque quando o meu coração está voltado para Deus, o meu dinheiro está voltado para Deus, os meus talentos estão voltados para Deus, a minha emoção está voltada para Deus, a minha atenção está voltada para Deus. Quando eu estou voltado para Deus, tudo em mim está voltado para Deus. Você consegue entender isso? Se volte para o Senhor, se arrependa. Quarto ponto, faça uma aliança com Deus. Ninguém vai a lugar nenhum sem uma meta, sem um propósito. Hoje é dia 78 de janeiro, o que você já tem feito até hoje? O que você tem feito? É porque janeiro não acaba, né, gente? Amanhã é Natal e janeiro não acaba. O que você tem feito?
Você fez uma resolução, um projeto de vida, e o que você tem feito até hoje? Não, pastor, vou deixar virar o mês, para começar, já era para ter começado. Meu irmão, vida com Deus não é dieta, você pode começar a qualquer hora. A gente acha que vida com Deus é dieta, não, segundo eu começo. Segundo o quê? Eu preciso fazer uma aliança com Deus, versículo 10. Olha só o que diz: agora me tem vida ao coração, que façamos um concerto com o Senhor. Um concerto, uma aliança, uma mudança, uma entrega, um compromisso com Ele, um compromisso firme, uma amizade sincera, um caminhar firme com Ele. Não com homens, com Ele. Eu preciso caminhar com Deus. O seu compromisso e o seu caminhar com Deus reflete na sua vida física. Alguém já disse que aquilo que eu manifesto, aquilo que eu entrego no secreto, eu manifesto em público. Só pode fazer em público aquilo que se é feito no secreto. A minha vida, a minha entrega, o meu caminhar precisa refletir de maneira prática na minha vida. Conta-se que um missionário foi enviado para uma tribo, e chegando lá, uma tribo muito difícil, e ele começou a falar de Jesus. Falou, aprendeu a língua, aprendeu tudo, e passou anos lá e não ganhou uma alma para Jesus. E enviaram um outro missionário, que ele falou, que ele fez, que ele aconteceu, que ensinou, não sei o que, e nada aconteceu. Enviou um outro missionário, e ele falou, pregou, e nada aconteceu. E por fim enviaram um missionário, e o chefe daquela missão falou assim: olha, por vários anos nós temos enviado missionários para lá e não tem surtido efeito nenhum. Você está com a vez, vai lá. E aquele missionário foi pedindo uma estratégia para o Senhor: o que eu vou fazer? Senhor, ninguém deu resultado lá, por que eu vou dar? E chegou lá, o que aconteceu? Ele notou que uma oca estava sem telhado. Ele subiu no telhado, arrumou o telhado. Ele notou que tinha um outro homem lá que estava doente. Ele foi, então pescou para aquela família e caçou para aquela família. E tinha um outro menino que estava doente. Ele foi lá na mata, pegou algumas folhas, fez um chá e deu para aquele menino sarou. E foi assim por vários anos, e nenhuma alma se converteu. E ele voltou muito frustrado, voltou, só não deu certo. E aquele homem, aquele chefe daquela missão, decidiu mandar um outro missionário. Chegou lá, o missionário começou, muito mais fluente na língua, muito mais conhecedor da cultura, reuniu aquele povo numa noite e começou a falar: olha, Jesus seria aquele homem hoje, que se estivesse aqui, ia subir para consertar o telhado de vocês. Jesus seria aquele homem, que ia trabalhar para caçar e pescar para você. Mas peraí, Jesus? A gente conhece esse cara? Conhece? Como é que conhece? Jesus morreu há 2 mil anos. Não, a gente conhece. Ele esteve aqui, passou anos com a gente. Ele consertou o telhado da minha casa. Ele pescou para fulano. Ele curou o filho de fulano de tal, porque ele deu um chá para ele. Você está entendendo que a nossa atitude fala muito mais do que as nossas palavras? Quando você anda com Deus, a sua conduta reflete, o seu caminhar com Deus reflete na sua conduta. Estamos falando muito e fazendo pouco. Precisamos fazer mais e falar menos, mas continuar falando. 4º ponto, faça uma aliança com Deus. Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Senhor, eu quero ser usado, pelo menos em um dom, para abençoar alguém. Senhor, hoje eu quero ser um instrumento de justiça na vida de alguém. Senhor, eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Faça uma aliança, seja compromissado com o Senhor. 5º e último, e aqui eu concluo: entenda que um avivamento demanda tempo. Primeiro ponto:
eu preciso me abrir para ser consertado. Segundo ponto, eu preciso pedir ajuda. Terceiro ponto, eu preciso me arrepender. Quarto ponto, eu preciso fazer uma aliança com Deus. Quinto e último ponto, eu preciso entender que um avivamento demanda tempo. Não vai achando que você vai ajoelhar hoje, amanhã você já vai levantar o super saiyajin do reino espiritual. Não vai. Não vai pensando que você vai jejuar essa semana, você vai vencer o pecado de primeira, você não vai. Porque demanda tempo. E entender isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque eu evito frustração. Eu lembro de uma época, eu era muito mais novo, né? Não interessa saber quanto eu era novo, mas que eu jejuava muito, mas jejuava, fazia um jejum meio doido mesmo. Tipo, põe água 40 dias, sabe? Mas eu tinha 18, 17 anos, estava num vigor assim, mas também, meu irmão, andava voando, né? Hoje, se eu fizer isso, é UTI no dia seguinte, terceiro dia. Estou velho já, né? Aí o que acontecia? Quando eu entrava nesses propósitos assim, e logo quando eu entregava, e você sabe, quando você tem um período muito longo de jejum, a primeira coisa que baixa é o açúcar. Açúcar baixo dá mau humor. Eu já sou mal-humorado por natureza. Imagina com o açúcar baixo. Então, e eu xingava muito, xingava mesmo. E era crente, né? E isso me gerava uma frustração, mas porque eu não tinha esse entendimento, que mudança demandava tempo. Então os meus jejuns eram longos, eram extraordinários, uau, nossa, super espiritual, mas eram de tolo, porque eu não entendia que mudança, avivamento, transformação, comunhão com Deus demanda tempo. Você entende isso, sim ou não? Então a gente vai caminhando e não entende isso e vive uma vida frustrada. Assim, mas eu oro tanto, eu leio tanta Bíblia, eu jejuo tanto, eu não falto um culto, mas isso na minha vida não sai, porque demanda tempo. Tem coisas, meu irmão, que tem gente que converte assim, ó, puf, transforma, né? E a gente crente velho, ora, jejua, sobe monte, vem na igreja, faz propósito e continua a mesma carniça de sempre, porque eu não sei. Mas demanda tempo. Deus é a maneira de Deus agir, é a maneira de Deus transformar pessoas, a gente não entende. E olha só que interessante, versículo 17, fala que os levitas e os sacerdotes levaram 8 dias para limpar o alpendre do templo. Sabe o que é o alpendre? Não estava falando do Santo dos Santos, nem da nave, só a entrada do templo. 8 dias para limpar só a entrada do templo. E você querendo voar e levantar aleijado da cadeira, fazendo 21 dias de jejum. Meu irmão, isso demanda tempo. Isso demanda muito tempo. É entrega, é renúncia, é trabalho, é negar a carne, é matar a carne. São noites sem sono, é dedicação à palavra, é dedicação à oração, é dedicação ao silêncio. São dias e dias. Meu irmão, 8 dias. Você acha que um domingo por semana te deixa forte? Você acha que vir na igreja só domingo vai te deixar super crente? Não vai. É claro, calma aí, pastor, você não sabe o que eu trabalho. Não, você está entendendo o que eu estou falando, né? Sim ou não? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, acorda. Já vi 3 dormindo. Calma que eu já estou acabando. É o que eu falo meio lento mesmo, né? É a idade, gente, já gritei muito também pregando. Calma. Você acha que ler a Bíblia uma vez por semana vai te fortalecer? Você acha que ficar sem comer vai te trazer algum benefício? Meu irmão,
nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e falar: Senhor, ou vai ou racha. O culto é todo dia, a dedicação é todo dia, a oração é todo dia, a palavra é todo dia, o culto é todo dia. O culto, a gente pensa assim: tem culto hoje. Meu irmão, tem culto todo dia. Eu tinha um conceito assim no começo, né? Quando eu casei, que eu achava que quando eu fazia culto, para fazer culto em casa, eu tinha que colocar minha esposa e meus filhos na frente assim, eu cantar um louvor com violão, pregar uma palavra, recolher oferta, se tivesse demônio a gente expulsava. E depois eu comecei a entender que o culto é o nosso dia a dia, é a maneira como nós conversamos com o Senhor, é a maneira como nós nos sentamos para assistir um filme, para assistir TV, porque eu estou com a minha família. E uma vez eu falei, quase me crucificaram, né? Tão espiritual quanto vir à igreja é você sair com a sua família para jantar, ou sair com a sua família para dar uma volta na praça, desde que não tenha culto, amém? Pastor, eu não fui na igreja de domingo porque o pastor falou que eu tinha que sair com a minha família. Eu não falei isso não. Que tem gente que pega, né? Ela não queria, tudo que eu queria para não vir na igreja. Dia de culto eu vou para a praça. Não, é isso que eu estou falando. Você está entendendo isso, sim ou não? Paulo, ele fala, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, que nós precisamos meditar na palavra. Paulo fala: sede praticantes da palavra e não apenas ouvinte. A nossa vida tem que ser para Ele, as nossas orações têm que ser para Ele, os nossos jejuns têm que ser para Ele. Fique de pé no nome de Jesus. Deus, Ele tem os seus próprios caminhos para nos erguer e nos trazer de volta para Ele. A minha pergunta nessa noite é: o quão distante de Deus você está? Pastor, misericórdia, eu não estou longe de Deus. Meu irmão, todos nós estamos algum passo longe de Deus. Agora, que passo que é esse? Só você sabe. O quão distante do Senhor você está? O Senhor quer nos avivar nessa noite. Ele quer nos conduzir a uma vida de arrependimento, a uma vida de entrega. Ele quer trazer avivamento sobre a nossa vida. Mas o quão disposto você está para consertar? O quão disposto você está para arrepender? O quão disposto você está para se aliançar com o Senhor? Qual é a sua disponibilidade para pedir ajuda? Qual é a sua disponibilidade? O que no teu coração aí você sabe que te impede de se aproximar de Deus? Você precisa fazer uma escolha. O Espírito Santo fala comigo. Pessoas precisam fazer escolhas nessa noite. Agora eu quero saber de você. Você está disposto a fazer essa escolha? Porque o Espírito Santo não vai aí te forçar. Ele vai te mostrar o que você tem que escolher. Mas a decisão quem vai tomar é você. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus polido, é um Deus educado. Ele não é um Deus invasivo. Ele não é um Deus deselegante. Eu quero que você ore ao Senhor, sem estardalhaço, sem gritaria, sem bagunça. É a palavra agindo no teu intelecto para mudar o teu interior. Curva a tua cabeça e começa a falar: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser permanecer de pé, você permanece.
Se você quiser vir aqui à frente, você vem. Se você quiser se sentar, não tem problema, você pode sentar, mas desde que você ore. O que eu quero é que você ore. Porque eu sei que a palavra falou contigo nessa noite. E eu quero te dar esse tempo com o Senhor, enquanto nós cantamos uma canção. Eu quero que você se prenda no céu agora. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade. Eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor. Rasgue a sua alma. Não rasgue as suas vestes, rasgue a sua alma na presença do Senhor. Começa a pedir para Ele mudar o teu interior. Te damos liberdade. Peça para Ele mudar aquilo que está dentro de você. Vem o teu Espírito. Peça para Ele vir com fogo sobre a tua vida e queimar toda a sujeira, toda a imundície. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Peça pelo novo. O que a história nunca Peça viu, pelo vem extraordinário. cumprir. Permita que Ele em venha Joel. sobre você hoje. Aviva-nos, Permita que Ele aviva-nos, vem sacuda fazer os o alicerces que da tua nenhum vida, homem do teu fez, vem entendimento. fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche-nos, Senhor, nessa noite. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite porque nós ouvimos a Tua palavra. Aviva-nos, Senhor. Nós precisamos de um avivamento, Senhor. O Senhor sabe o quanto a nossa vida tem escorregado para longe da Tua presença. Mas nós ouvimos aqui hoje. Esse ambiente, e nós queremos fazer um concerto contigo. Esse lugar. Nós queremos, ó Pai, colocar a nossa vida à Tua disposição, aos pés do Teu altar. Porque nós entendemos, Pai, que sem o Senhor não há vida, sem o Senhor não há ação, sem o Senhor não há nada que possa ser feito. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor nos sacuda das nossas zonas de conforto e nos mova para perto do Teu altar. Nos traz de volta para a palavra, nos traz de volta para a corrida, nos traz de volta para a entrega, nos traz de volta, Senhor, para a submissão à Tua palavra, para a submissão à nossa liderança, para a submissão ao Teu Espírito. Nós queremos ser movidos pelo Senhor. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, se você quer isso, cante isso. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Se você quer algo novo de Deus, erga suas mãos e comece a orar por Ele. Comece a clamar por Ele e fala assim: eu quero algo novo. Diga: Senhor, eu quero algo novo. Vem mudar a minha vida, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o Teu Espírito. Que seja hoje, seja agora. Nós queremos vem mais. Derrama o Teu mais. Espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem derrama o Teu Espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem derrama o Teu Espírito. Quantos ministram em línguas? Eu quero ouvir você ministrando em línguas.
A Bíblia fala que aquele que ministra em línguas não ministra a outro senão ao Senhor. Enche este lugar de fumaça. Enche este lugar de fumaça. Vamos, eu quero ouvir você orando ao Senhor. Deixa que Ele venha. O fogo que está em você vai se alastrar sobre este lugar. A nossa semana não vai ser mais a mesma, sabe por quê? Porque Deus está neste lugar. A terra chama, chama, vem Espírito chama, Santo, enche este lugar, mais enche este uma lugar, vez, enche a nossa vida, Espírito Santo. queremos ver o céu descer. Enche-nos, nós clamamos, enche-nos. A terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Deixa Ele te encher, vamos, chame por Ele, clame por Ele. Que seja hoje, Nós queremos, que seja Senhor, agora, ser cheios, ser movidos, ser moldados, ser transformados. seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Senhor, nós estamos aqui, reunidos na Tua presença. E tudo que nós queremos é o Senhor. Porque quando o Senhor está, Pai, todas as outras coisas se tornam desnecessárias. Quando o Senhor está, tudo se transforma, tudo muda, tudo se torna novo. Porque o Senhor, Pai amado, é melhor do que tudo, é maior do que todos. Por isso nós estamos aqui e colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e sabemos, ó Pai querido, que tudo que o Senhor começou a fazer, o Senhor vai concluir até que seja dia perfeito na nossa vida. Não há nada que o Senhor inicie que não seja terminado. Não há nada que o Senhor determine que não aconteça. Não há nada que o Senhor mova que não permaneça em movimento, porque o Senhor é supremo e poderoso em tudo. A nossa vida te pertence, o nosso coração te pertence, a nossa família te pertence, o nosso trabalho te pertence. Por isso, Senhor, toma tudo aquilo que te é de direito, nós entregamos, nós lançamos ao Senhor. Espírito Santo, a nossa vida te pertence, nós entregamos ao Senhor. Por isso, no nome de Jesus, nos muda, nos transforma, nos move, nos molda, porque nós carecemos de Ti, porque nada mais precioso que a Tua presença. Tira tudo aquilo, Senhor, que tira a sensibilidade da Tua presença. Tira tudo aquilo dos nossos ouvidos que apaga, que arranca a sensibilidade da Tua voz. Tira toda a escama dos nossos olhos. Tira toda a venda do nosso entendimento, porque nós queremos viver o melhor do Senhor. Que no nome de Jesus, o Senhor, Pai, faça essa palavra mover dentro de nós. Faz, ó Pai querido, a Tua palavra mover dentro de nós. Que o Senhor nos mude, nos transforme, nos molde. Essa é a nossa oração nessa noite. Que a nossa semana seja uma semana de bênção. Que a nossa semana seja uma semana de paz. Continue a mover, Senhor, através do jejum. Continue a mover através das orações. Que o Senhor continue a falar conosco através da Tua palavra. Traz revelação da Tua palavra, Senhor, na nossa devocional. Guarda aqueles que viajam. Guarda aqueles que trabalham com máquinas pesadas. Guarda aqueles, ó Pai, que trabalham em casa.
Guarda-nos, ó Pai, livra-nos de acidentes domésticos. Guarda a nossa vida, Senhor, na ida, na volta e na estada do nosso trabalho. Guarda cada um que aqui está, cada família aqui representada, que no nome de Jesus seja uma semana de bênção. Que seja uma semana de milagre, que seja uma semana de portas abertas na vida do teu povo. Que o Senhor providencie, Senhor, aquilo que precisa ser providenciado. Que cada necessidade do teu povo seja suprida em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa os de perto, os de longe. Abençoa, Pai querido, os governantes dessa nação. Agora abençoa, Senhor, cada um nas suas tomadas de decisões. Abençoa, Senhor, a liderança da nossa cidade. Abençoa a liderança da nossa igreja. E que o Senhor, Pai amado, seja glorificado em tudo o quanto nós vamos fazer essa semana. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as consolações do Espírito Santo e que o amor de Cristo, nosso irmão mais velho, seja com todo Israel aqui representado. Que diz... Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua semana. Que você tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus. Não vá embora sem dar pelo menos